Boa noite a todos e a todas. É uma alegria enorme estar aqui com vocês como moderadora deste importante debate. Antes de começar, eu queria dar boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Vocês estão assistindo a um evento gravado, porém eu gostaria de informar que as organizadoras, os organizadores estão disponíveis para responder às perguntas e comentários de vocês ao vivo pelo chat. Eu sou Raquel Bueno, sou coordenadora de projetos na Plataforma Internacional para Mudança Social e Ecológica 2811. Agradecemos à ONU Habitat e a cada uma das pessoas envolvidas na organização deste nosso painel, inserido no Circuito Urbano de 2021. Estamos reunidos em torno dos temas relacionados às cidades resilientes, porque acreditamos que a retomada das atividades pós-pandemia do Covid-19 traz a urgência de repensarmos como construímos o nosso território, nossa forma de produção e nossas relações humanas em comunidade, a fim de aumentar a resiliência de nossa população, principalmente nos setores mais vulneráveis da sociedade. É importante lembrarmos que a crise climática ela é também uma crise social. E é nesse cenário, é necessário melhorar a capacidade humana de responder a eventos inesperados, como desastres naturais, pandemias e etc. São estratégias fundamentais neste contexto investir na melhoria espacial, na transferência de conhecimento e inovação, assim como promover a mudança no comportamento através de educação, informação e regulamentação. O intuito deste painel é ilustrar diferentes perspectivas com exemplos de ações concretas que possam inspirar aqueles que buscam ação climática para promover comunidades resilientes, sobretudo nos setores mais marginalizados. Este debate foi organizado coletivamente pela 2811, pela Youth Climate Leaders, pela EDAL e pelo WRI Brasil. A 2811 é uma plataforma internacional para mudança social e ecológica que apoia universidades, escolas e empresas no caminho do desenvolvimento regenerativo através do investimento na melhoria da capacidade humana nas áreas de inovação social, empreendedorismo, economia regenerativa e ação climática. O Youth Climate Leaders, também conhecido como YCL, é uma comunidade que oferece soluções para dois dos principais desafios desse século: a crise climática e o desemprego estrutural. Com essa finalidade, o YCL auxilia jovens na construção de carreiras nas áreas de clima e sustentabilidade, por meio de jornadas de aprendizagem, de acesso a oportunidades profissionais e a rede global YCL. A EDAL é uma equipe colaborativa de designers, arquitetos e urbanistas, profissionais e pesquisadores. Essa rede tem como missão apontar caminhos para a sustentabilidade urbana por meio de suas áreas de atuação, buscando inovações metodológicas e cooperação na prática profissional. O World Resources Institute, WRI Brasil, por sua vez, é um instituto de pesquisa que transforma grandes ideias em ações para promover a proteção do meio ambiente, oportunidades econômicas e bem-estar humano. O WRI atua no desenvolvimento de estudos e implementação de soluções sustentáveis em clima, florestas e cidades. Bom, para tentarmos encontrar alguns consensos, propusemos que todas as painelistas de hoje procurem responder em suas falas a duas principais perguntas. A primeira é: o que define resiliência para a entidade que promove as iniciativas apresentadas por vocês? E a segunda é: como cada iniciativa contribui para cidades mais resilientes? Então, para começar o nosso debate, eu gostaria de convidar a Ana Beatriz Nestlener. A Ana Beatriz é arquiteta e urbanista pela FAO, USP, mestranda em Planejamento Territorial na Universidade Técnica de Dortmund e na Universidade das Filipinas. E especialista
em desenvolvimento sustentável focado em crianças. A Ana Beatriz é consultora na Academia de Ação Climática na 2811 e vai falar sobre o tópico Educar para a Resiliência nas Cidades implica num pensamento sistêmico em que a ação climática envolve questões culturais, sociais, econômicas e políticas. Muito obrigada pela sua presença, Ana Beatriz, e agora é com você. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, né, essa oportunidade de poder fazer parte dessa iniciativa e eh, dessa conferência que a ONU Habitat está promovendo, né. Então, eu não sei se a minha tela já está aparecendo, ela está aparecendo? Perfeito, tá sim. Tá certo. Então, eu estou representando aqui hoje a 2811, né, para a gente discutir, ter esse diálogo entre essas entidades. O meu foco vai ser na educação, focado em como que a gente consegue promover, através da educação, uma ação climática que envolva questões não apenas ambientais, mas culturais, sociais, econômicas e políticas, né. Eu sou Ana Beatriz Nestlener, arquiteta, urbanista e planejadora climática. Então, vou começar dizendo o que é a 2811. A 2811, ela é uma plataforma internacional especializada em desenvolvimento de metodologias educativas para a busca de um desenvolvimento sustentável, regenerativo, que busque, né, a regeneração ecológica, social e econômica. A gente tem parcerias no mundo todo, quase, né, no Brasil, na América Latina, também nos Estados Unidos, na Europa e na África. E já desenvolvemos diversas iniciativas, não apenas com a educação voltada para crianças e jovens, mas também para o empreendedorismo social, a questão da agroecologia, sistemas de compostagem, migração, entre outras questões, né? Nós temos parcerias com universidades por todas essas regiões onde nós atuamos e já influenciamos milhares de estudantes e também com algumas iniciativas para desenvolvimento de laboratório focado em inovação social, né? O nosso foco é centrado nas pessoas e a gente busca o desenvolvimento do capital humano. Então, para nós, a resiliência, ela é a capacidade de uma comunidade, da pessoa e do indivíduo, né, de conseguir enfrentar uma situação inesperada, enfrentar um trauma e conseguir se recompor e se recompor melhor do que a situação inicial antes do próprio trauma. Então, a gente aborda a resiliência, principalmente identificando as vulnerabilidades sistêmicas e sociais, ou seja, as políticas ambientais, territoriais, educacionais da capacidade também de agir e de planejar, e a gente investe no capital humano através da educação. A gente acredita que a criatividade, a resolução dos problemas, a inovação social e climática e o pensamento sistêmico, ou seja, as questões elas estão conectadas e elas têm que ser pensadas de uma maneira em conjunta, são essenciais para que a gente consiga empoderar os nossos indivíduos como agentes da mudança do status quo, né? Então, a gente entende que no aspecto das mudanças climáticas, as mudanças climáticas, os impactos, eles são diferentes de acordo com o grau de sensibilidade, fragilidade, ou seja, como que uma comunidade, um território ou um sistema, ele é sensível a esse impacto, ele consegue responder a isso. Então, por exemplo, no caso de uma enchente, uma casa de madeira e uma casa de concreto, qual que resiste melhor, ela tem graus de sensibilidade diferentes, e a capacidade, logo a capacidade de resposta, de adaptação da comunidade, do território, de um sistema. A crise climática, como citou a Raquel anteriormente, é entendida como uma crise social e ela atinge as pessoas de maneira diferenciada. Então, para aumentar a resiliência de uma maneira global, de uma maneira um pouco mais compreensiva, a gente tem que investir nas comunidades mais vulneráveis, para conseguir, além, né, de melhorar a resiliência das comunidades, uma justiça climática e social.
Nesse aspecto das mudanças climáticas, a gente tem a Academia de Ação Climática, que é um programa, um dos nossos programas educacionais, que foca na melhoria da capacidade dos professores através do exercício de competências como a mobilização, gerir a gestão de incertezas, né? A empatia, porque as mudanças climáticas ela não afeta apenas o indivíduo, mas uma comunidade, o globo inteiro, e o pensamento sistêmico, assim como o desenvolvimento e implementação de currículos para a ação climática dentro da escola, né? A gente fornece também conhecimento, conexão e recurso para esses professores. Nesse sentido, a gente entende que a escola ela tem esse potencial de ser um epicentro de transformação do seu bairro, ou seja, na escala intra-urbana, dessas crianças que estudam nessa escola, dentro de um contexto urbano, e empoderando os professores que vão capacitar e empoderar os seus alunos, eles se transformam agentes de mudança dentro da sua própria comunidade, né? Lembrando que as crianças e os jovens têm um alto poder de comunicação, de engajamento em questões sociais, então eles são, além de você estar garantindo o direito dessas crianças de tomar partido dentro da sua comunidade, de terem voz dentro desse contexto, você também está tomando uma estratégia para melhorar a comunicação e a abrangência da atividade. Então, nós somos uma plataforma internacional, a situação do Covid acabou reforçando a nossa capacidade também de fornecer cursos pela internet, de forma virtual, então a gente tem uma abrangência que ela, apesar de focar no impacto local, a gente também tem um impacto global, porque a gente consegue conectar em rede diversas pessoas localizadas no mundo inteiro e ampliar a nossa influência em outros países e em outros contextos, criando essa rede global. Então, eu vou trazer aqui como que a gente consegue contribuir para cidades mais resilientes. Esse daqui é um projeto que nós estamos implementando aqui no Brasil, Educação para a Justiça Climática no Vale do Ribeira. É um projeto piloto sendo desenvolvido junto com a Escola Estadual Professora Maria das Dores, no distrito de Itapiúna, Eldorado Paulista, né? E trata-se de um estudo de um impacto social sobre o investimento da educação ambiental, porque nós investimos muito e é difícil mensurar o impacto na sociedade, né? Então, esse trabalho, ele traz essa iniciativa piloto, inovadora, para a gente conseguir, além de capacitar, além de promover a questão dos currículos, conseguir real na sociedade, na comunidade escolar e na comunidade dos participantes. É uma iniciativa com a 2811, em parceria com a nós, com o núcleo de pesquisa de organizações, sociedade e sustentabilidade da IASH USP, faz parte de um projeto de pesquisa da Climatiu, em parceria com a Incline da USP também, que é uma organização relacionada às mudanças climáticas, né? Opa, desculpa. Então, o que é o Rio Ribeira de Guape, o vale, né? O vale do Rio Ribeira de Guape. Essa é a paisagem do Rio Ribeira de Guape, é onde nós vamos trabalhar, né? Então, aqui está a cidade de São Paulo, a cidade de Itapeúna está aqui, e toda essa região verde é a região do Rio Ribeira de Guape, né? Ela é muito rica, é um hotspot de preservação da Mata Atlântica, ela é reconhecida como patrimônio universal global pela Unesco. No entanto, é uma das regiões mais pobres do estado de São Paulo. Você tem baixos índices de IDH, baixos índices de capacidade de desenvolvimento escolar, né? Você tem diversas comunidades quilombolas, comunidades indígenas tradicionais ribeirinhas que vivem aí, e apesar de ser uma grande área de proteção, ter 75% da área de Mata Atlântica, então você tem essa importância, né, social, e a ocupação, ela é tradicional à beira do rio, né, apesar da legislação ambiental, porque como a gente pode ver, nós temos morros por aqui, então é quase impossível você conseguir ter uma agricultura morro acima, e eles acabam ficando na beira do rio, né? Aqui está a comunidade Itapiúna, no entanto, a escola rural daqui, ela não pega apenas essa comunidade, ela pega a comunidade dos outros bairros rurais, né? E aqui o distrito de Itapiúna, a escola, a gente consegue ver que ela está aqui, né? Então, essa é a nossa escola que nós estamos trabalhando.
O projeto ele veio de um chamado dos professores, da Luciana e do Menevaldo, devido aos novos desafios para o currículo do período integral, né, que está sendo implementado pelo governo do estado. Então, eles gostariam de conseguir trazer atividades com inovação para aumentar o engajamento dos alunos, que já é difícil conseguir engajá-los em meio período, então imagine em período integral, e ter um apoio institucional para conseguir trazer melhores ações e contribuir melhor, né, para essa comunidade, para as crianças deles. Então, nesse sentido, eu e a Raquel representando a 2811, com esse desejo, né, de promover essa ação climática, a gente fez parceria com a professora Silmara e a Amanda para a promoção de pesquisa de uma maneira participativa com os professores, né? Então, a importância do projeto, que é o que eu já estava comentando, a questão, né, das questões ambientais e vulnerabilidades sociais, e também a baixa participação da população nos processos de decisão desse território, né? Nós temos diversos planos diretor, planos de preservação, onde a participação ela é muito baixa, com problemas relacionados à regularização fundiária, etc. Em âmbito das mudanças climáticas, as enchentes, né, elas são um grande problema para a região, então essa foto é recente, e acabam impactando o meio ambiente também e a economia, e também as dinâmicas sociais, né? Então as crianças deixam de conseguir ir para a escola, você tem já a eletricidade cai, já tem problemas com a internet cai, porque só tem uma rede, né, que chega nessas comunidades, enfim. E aí, vocês lembram da escola? A escola também pode acabar sendo ilhada, apesar de estar numa das cotas mais altas, né, dessa região. Então, a gente tem uma estratégia para esse projeto que é entender a realidade local, identificar as demandas, os gargalos e potencialidades desse local com os professores, né? E aí engajar e mobilizar agentes centrais, tanto da comunidade como de outras instituições e também da administração pública, investir no capital humano dos educadores e coordenadores de ensino e agentes políticos através da implementação da Academia de Ação Climática, co-criar atividades e planos de aula para ação climática, apoiar a implementação desses novos planos e atividades, né, na escola, e depois conseguir avaliar o impacto dentro da comunidade escolar e também na sua outra comunidade. E a gente busca como estratégia para ampliar esse impacto, escalonar, né, sair do âmbito de comunidade para o município, regional e, quem sabe, nacional também. Então, a gente acredita que nós melhoramos a capacidade humana, o entendimento em relação aos problemas e a possibilidade de solução de problemas em âmbito aos impactos das mudanças climáticas, e assim a gente consegue contribuir para a melhoria da resiliência dessas comunidades nesse estudo de caso aí no Vale do Ribeira, mas nós temos a pretensão de conseguir fazer isso globalmente. E aí nós temos um convite para criarmos juntos um movimento de agentes de mudança para acelerar a regeneração ecológica, social e econômica e promover, sobretudo, a justiça climática. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Ana Beatriz. Realmente, né, as crianças e adolescentes são potenciais agentes de mudança do status quo, e os professores, a comunidade escolar, possuem um papel fundamental na formação e empoderamento deles. Muito obrigada pela sua apresentação. Sem me alongar muito, eu vou pedir para você continuar nos acompanhando. Eu vou passar a palavra para as próximas palestrantes e, na sequência, a gente volta com algumas perguntas, mas agradeço demais a sua participação. Bom, dando seguimento aqui, gostaria de convidar agora para falar a Manuela Comério de Paulo. A Manuela é arquiteta e urbanista capixaba, pós-graduanda em Economia e Gestão da Sustentabilidade, com ênfase em cidades inteligentes. Atualmente é coordenadora do Hub Espírito Santo do Youth Climate Leaders, organização para a qual também é gerente de comunidade. A Manuela vai falar sobre o investimento no treinamento e capacitação de jovens para o mercado de trabalho no contexto da adaptação às mudanças climáticas como forma de melhoria da resiliência. Manuela, é uma alegria ter você aqui conosco.
Muito obrigada pela sua presença e a palavra está com você. Muito obrigada, Raquel. Boa noite a todos. É uma alegria ter essa oportunidade de estar falando com vocês. Vou só compartilhar minha tela, um segundo. Como eu estava falando, eu agradeço muito a oportunidade de estar falando com vocês hoje. Cumprimento também as demais presentes no evento, Raquel, Ana Beatriz, Cibele e Paula, e também a equipe organizadora. Vou falar brevemente sobre mim, que a Raquel já me apresentou. Eu sou Manuela, eu sou de Vitória, Espírito Santo. Eu sou arquiteta e urbanista pela Federal aqui do estado. E atualmente eu estou como gerente de comunidade, atuando junto com a equipe de mobilização do ICL. Então, como a Raquel falou brevemente sobre a nossa organização, o ICL foi fundado em 2018 por 4 mulheres brasileiras, e ele foi criado justamente para enfrentar 2 dos maiores problemas para o futuro dos jovens, que é o desemprego e a crise climática. E é inegável o impacto desses 2 problemas na vida das juventudes. A gente teve o lançamento esse ano do Atlas das Juventudes, que deu uma perspectiva de vários setores da vida e como eles estão relacionados com a juventude e com os jovens, e um deles era empregabilidade, e foi constatado que 70% dos jovens brasileiros têm dificuldade para encontrar um posto de trabalho no mercado. Além disso, com a pandemia, a desocupação teve um aumento e também quase metade desses jovens deixaria o país se tivesse condições. Ao mesmo tempo, a gente tem a crise climática, que inegavelmente, a gente já está vivendo, já afeta a economia, já afeta as nossas vidas, e também a saúde mental desses jovens, como foi constatado numa pesquisa recente, internacional, feita com vários jovens de diferentes países, e que os jovens brasileiros demonstraram ter um negativismo maior com relação a certos aspectos, como, por exemplo, 86% dos jovens brasileiros acham que o futuro é assustador devido às mudanças do clima. E, por um outro ponto, a gente tem esse cenário, mas a gente sabe que a gente tem alternativas e tem saídas, e uma dessas alternativas é o investimento na transição para uma economia de baixo carbono. A gente tem dados também de que fazer essa transição é muito benéfica, não só para o planeta, para as nossas vidas, mas também para a economia. Prova disso é que até 2030, se a gente fizer essa transição, poderíamos ter um PIB adicional de quase 3 trilhões de reais na nossa economia, e também uma criação de mais de 2 milhões de postos de trabalho até 2030 no país, em comparação se a gente continuar com business as usual, que seria manter as coisas como estão agora. E é diante desse cenário que a gente acredita em um movimento entre gerações, intergeracional. O que isso quer dizer? Nosso público-alvo são jovens universitários em início de carreira ou fazendo uma transição de carreira, mas a gente acredita que todas as gerações devem atuar em prol do clima, porque, como eu já falei, já está acontecendo, então a gente quer juntar todo mundo nesse trabalho para fazer uma transição para uma economia mais justa e sustentável, sem deixar ninguém para trás. E, bom, nós temos como missão, então, a capacitação, a conexão e a criação de oportunidades para que os jovens liderem ações para o enfrentamento da crise climática integrados a uma rede global. E temos como valores a ação com base na ciência, o aprendizado contínuo, a colaboração intergeracional, coragem e foco na solução, inclusão e a inclusão e diversidade. Bom, e como que a gente põe em prática essa missão e esses valores? A gente atua a partir de 3 pilares. As jornadas de aprendizagem, que são justamente a educação, a capacitação, o treinamento, e eu vou falar mais profundamente um pouco à frente sobre o curso ICL. A nossa rede global, a gente acredita muito na atuação em redes, não só com os membros, os fellows, como a gente chama, os jovens que integram a nossa rede, mas também com os nossos parceiros, com os nossos mentores. A nossa comunidade está presente em mais de 20 países, e a gente se conecta não só através de ações virtuais,
como através de ações locais, através dos hubs, que eu também vou detalhar mais um pouco à frente. E, por fim, o terceiro pilar são as oportunidades profissionais, que são mais do que as vagas de emprego, os postos de emprego, o acesso a uma comunidade global, aos mentores, às sessões de mentoria, a eventos exclusivos e também a delegações globais para diversos eventos. E também o DPC, o Dia do Profissional do Clima, que eu também vou fazer um convite para vocês mais ao final da minha fala. Bom, o curso ICL, na verdade o nome do curso é Liderança Climática para o Século XXI, mas a gente chama mais curtinho de curso ICL. Ele inicialmente era um curso presencial, mas com a pandemia a gente passou ele para um formato virtual, e isso foi até bom, porque a gente chegou a mais jovens, que antes a gente não tinha um alcance tão amplo. E ele é estruturado numa jornada de aproximadamente 8 semanas, que além de uma capacitação teórica com aulas de diversos assuntos relacionados ao clima, como economia e política das mudanças climáticas, sistemas alimentares sustentáveis, cidades e mobilidade urbana, também tem um pouco de bastante atividade prática, trabalhos em grupos e também uma sessão de mentoria com um dos nossos mentores ao final do curso. E ao longo das 6 edições que a gente já teve do curso até agora, a gente já teve alguns dados bem interessantes, que eu separei alguns para falar para vocês. Um deles é que 50% dos participantes do curso que se encontravam desempregados antes de fazer a formação conseguiram se recolocar no mercado ou uma primeira oportunidade após um ano, pelo menos um ano, depois de terminar o curso. Um outro dado bem legal é que 45% dos participantes do curso receberam um auxílio financeiro, uma bolsa, para fazer o curso. A gente acredita muito em furar a bolha e atingir mais jovens, ter uma rede diversa, com pessoas não brancas, não sudestinas, que é normalmente o perfil de pessoas que está na área de sustentabilidade e clima. E, por fim, 70% dos nossos fellows afirmaram que, depois de passar pela nossa formação, eles adotaram hábitos mais sustentáveis. Então, isso só prova o quanto a nossa formação gera impacto e gera mudanças na vida desses jovens. Bom, indo para o segundo pilar, que é a rede global, queria falar um pouquinho dos hubs, mas o que são os hubs? Eles são espaços de colaboração onde os fellows criam, promovem e multiplicam ações climáticas localmente. Então, depois que as pessoas passam pelo curso, elas podem se voluntariar e criar um hub na sua região, ou então se juntar a um hub que já existe na sua região. E eu trouxe algumas das ações que os hubs fizeram ao longo desse ano. Uma delas foi uma mobilização pela Greve Global pelo Clima, que a gente se mobilizou online, que ainda era no início do ano, no contexto de pandemia. Alguns eventos promovidos pelos hubs, um deles foi o do Hub Pernambuco, sobre cidades costeiras, que rolou em março, e é muito interessante porque Recife, a capital de Pernambuco, é a 16ª cidade mais suscetível a ser impactada pelas mudanças climáticas. Então, esse é um assunto muito sensível para os nossos fellows de Pernambuco, que eles gostam muito de tratar esse assunto. Também tivemos um segundo webinar sobre cidades responsivas, que trouxe mais essa questão da adaptação às mudanças do clima, que foi promovido pelo Hub Piauí, em conjunto com o Hub Amazonas, e também trazendo um pouco da minha experiência pessoal de estar como voluntária em um hub. Eu estou no Hub Espírito Santo como uma das coordenadoras. Nós promovemos um webinar sobre mudanças climáticas e o papel dos agentes públicos atuando em prol disso. Não foi necessariamente ligado às cidades o tema, mas foi muito interessante porque um dos objetivos era aproximar a rede YCL com a rede da Vetor Brasil, que é uma organização parceira que trabalha com o recrutamento de jovens profissionais para trabalhar na gestão pública. E, por ser nosso primeiro evento, e a gente ter conseguido ter o governador do estado, Renato Casagrande, na abertura, a gente ficou muito feliz, porque foi uma grande conquista e mostrou para a gente o poder das redes mesmo e de atuar em conjunto.
Então, esse é o meu depoimento pessoal nesse tópico. E continuando até e fazendo um gancho com o Hub Pernambuco, o ICL também está presente através da sua CEO, Cássia Moraes, no Conselho para a América Latina da iniciativa Making Cities Resilient 2030, que seria MCR 2030, Construindo Cidades Resilientes, que é uma iniciativa global que é puxada pelo Escritório da ONU para a prevenção, a redução de riscos de desastres. E graças ao Hub Pernambuco e pela ponte que eles fizeram entre o ICL e a Prefeitura de Recife, Recife aderiu a esse pacto, e isso só provou para a gente a força da rede e a força da juventude em atuar, em construir o futuro que eles querem em suas cidades, em tornar suas cidades mais resilientes às mudanças do clima. E eu até trouxe uma fala que a Cássia fez nesse evento, que é: nós, enquanto o ICL, continuamos fazendo o possível para que os jovens também sejam incluídos não só na formulação dessas políticas, mas na implementação, que eu acho que assim resume bastante o que a gente acredita aqui no ICL e o que a gente trabalha em prol disso. E, por fim, tendo em vista tudo isso que eu trouxe e as duas questões que a gente se propôs a responder nesse evento, acho que a gente pode definir resiliência como a inclusão da juventude como agente de decisão do presente e futuro de suas cidades, comunidades e territórios. E, além disso, a capacitação dos jovens para lidar com a crise climática e para atuar em empregos climáticos é essencial para fortalecer a resiliência. O ICL faz isso através da capacitação, da educação e da inclusão dos jovens em empregos sustentáveis. Por fim, se você se interessou em saber mais sobre o ICL e saber mais sobre a nossa rede e tem vontade de se juntar a nós, eu gostaria de deixar esse convite para vocês. No dia 22 de novembro, nós vamos ter mais uma edição do DPC, que é o Dia do Profissional do Clima. Esse ano, o tema é o futuro do trabalho em uma sociedade carbono neutra. E as atividades e os eventos desse dia, eles estão organizados em 4 linhas temáticas, que a gente chamou de trilhas, e uma das trilhas é a trilha cidades. Então, a gente vai falar de resiliência, de mobilidade, de qualidade do ar, de energia sustentável. Então, se você tem interesse nesses assuntos, se inscreva no DPC, ele é um evento gratuito e a gente te aguarda lá. Por fim, eu agradeço novamente a oportunidade e me coloco à disposição para a nossa discussão logo mais. Obrigada. Muito obrigada, Manuela. Muito incrível o trabalho desenvolvido por vocês. Realmente é muito importante capacitar os jovens e criar essa rede para enfrentar os desafios climáticos, né? Bom, agradeço demais pela sua exposição. A gente vai rodar a palavra e depois voltamos para as perguntas. Dando seguimento, gostaria de convidar Cibele Rummel. A Cibele é arquiteta e urbanista pela FAO Mackenzie, consultora em urbanismo sustentável da Rede EDAL, dirige o escritório Titá Desenvolvimento Urbano em São Paulo, é mestre em planejamento urbano e regional pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e mestre em desenho urbano pela Rice University, Houston. A Cibele vai apresentar o tópico Como planejar a resiliência urbana, diálogo entre identidade local e replicabilidade. Cibele, por favor, a palavra está com você. É uma honra enorme ter você aqui conosco neste painel. Pronto. Muito obrigada. Agora sim. Boa tarde, boa noite já. Muito obrigado, Raquel, pela essa oportunidade, representando a Rede EDAL, que é uma rede de profissionais, acadêmicos, pessoas vinculadas entre si, presente em vários países também, nascido em São Paulo, com uma grande liderança, e que trabalha junto em prol de alguns valores e princípios bastante comuns, em prol do desenvolvimento social do nosso país, né? E dentre eles a nossa
capacidade de trazer para a comunidade profissionais que pensam o planejamento das cidades como uma conquista do desenvolvimento sustentável. Então, eu vou me permitir avançar com os senhores, apresentando primeiro a nossa rede de colaboradores, né? É uma equipe colaborativa de designers, arquitetos, urbanistas, membros de profissões correlatas, atua em rede e tem mais de 100 membros atualmente, que são profissionais, pesquisadores e professores, ativos tanto no Brasil, onde a rede nasceu, mas já no exterior, em 18 países. Na sequência, gostaria de discutir com vocês muito do que já foi considerado até o momento pelas nossas parceiras anteriores, que são conceitos que estão aparecendo nesse mundo em que estamos atravessando, esse momento que nós estamos atravessando, que são conceitos que são utilizados com vários sinônimos, dificultando, inclusive, a compreensão, digamos, das pessoas não vinculadas ao fazer cidades, não é? Então, nós temos o conceito de resiliência, nós temos o conceito de vulnerabilidade, nós temos o conceito de cidades resilientes. Então, eu gostaria de deixar um pouco mais para a nossa discussão futura, buscarmos mais uma precisão do que nós estamos falando. Resiliência é uma palavra, digamos, um conceito, que vem da psicologia, que vem da capacidade do ser humano de se renovar, de se transformar após a exposição a adversidades. E elas podem ser sociais, podem ser econômicas, podem ser familiares, enfim, a psicologia trata a resiliência de diversas formas. E como nossas profissões também prestam essas palavras da biotecnologia para as nossas cidades, nascem cidades resilientes. E a ONU define muito bem o que seriam essas cidades resilientes, né? São aquelas cidades capazes também de resistir, de absorver, de adaptar-se, de se recuperar de efeitos de um perigo, né? De maneira tempestiva e eficiente, isto é, preservando e restaurando, digamos, as suas estruturas básicas, suas funções essenciais, em função de grandes perdas ou em função de grandes tragédias, o que é muito comum em países que não necessariamente o Brasil, embora nós tenhamos, inclusive, alguns fenômenos climáticos que estão cada vez mais próximos das realidades das nossas cidades. Na sequência, eu queria discutir um pouco com vocês que construir cidades resilientes, ela precisa de uma parceria sinérgica entre poderes locais, governos e cidadãos, porque ele precisa preparar as cidades para um contexto de desastres. Depois nós vamos evoluir para discutir juntos o que nós chamamos de desastres, né? De contextos de desastres. Os desafios das cidades enfrentam vão muito além de efeitos naturais, não é? Nós estamos falando que não só são somente desastres, mas também problemas ambientais, problemas econômicos, problemas em suas infraestruturas, como moradia, meios de subsistência, meios de transporte, falando em mobilidade urbana, mobilidade social, segurança pública, saúde, educação, condições socioculturais, de emancipação das pessoas. Então, os desafios para a chamada cidade resiliente, como vem sendo tratada desde 2010 pela ONU e pelos das demais organizações que fazem parte dessa discussão, elas consideram essa roda, né, entre indivíduos e organizações. Já a colega anterior falou no problema da sinergia, né? Então, essa roda mostra que há um conjunto de situações
que teriam que ser identificadas a nível local, para que pudéssemos ter ações efetivas em relação a considerar essas cidades, que elas ultrapassem, digamos, alguns problemas existentes e passem a se renovar ou a se transformar a partir desse conhecimento. Eu aqui transferi. Desafios que as cidades enfrentam além dos efeitos naturais, né? Nós mencionamos já que não seriam necessariamente efeitos de tragédias, mas também a capacidade de construção de cenários que reduziriam a exposição da população a situações de vulnerabilidade. Aí temos mais digamos, uma adjetivação da questão da cidade resiliente. Ela não só é resiliente enquanto capacidade de suportar adversidades, mas ela também busca atingir um estágio de desenvolvimento em que as vulnerabilidades sociais, que as vulnerabilidades econômicas, que as vulnerabilidades educacionais possam vir a ser superadas, seja através da ação governamental, seja através da sinergia dos diversos agentes públicos e privados existentes numa determinada localidade. Prosseguindo com vocês nessa discussão, eu deixo aqui uma mensagem que a busca de uma cidade resiliente, ela não é apenas ambiental, ela não é apenas econômica, ela não é apenas social, e ela é também político-institucional. A resiliência e o desenvolvimento sustentável, eles têm que andar passo a passo em conjunto. Nós vamos explorar agora como isso pode se dar na prática, transformando situações existentes, particularmente no Brasil, em ações que transformam uma determinada situação resultam em cidades resilientes. O caminho do desenvolvimento sustentável é, sem dúvida, da sinergia, como já foi mencionado pela nossa colega que nos antecedeu, e faz parte da Agenda 2030 da ONU em prol da educação, em prol da saúde, do meio ambiente, do trabalho decente para todos. Faz parte das 17 ODs lançadas como um desafio para que as sociedades, os países, alcancem a possibilidade de convivência saudável e progresso. Um exemplo do Brasil nos chama a atenção na cidade de Campinas. É uma cidade aqui que é quase é sede metropolitana também, muito próxima ao município de São Paulo e de sua região metropolitana. Campinas é uma cidade extremamente promissora, porém também sofrendo de algumas condições adversas que levaram a um trabalho de muito empenho do governo local na busca de uma inteligência que levasse à resiliência e que levasse a atingir um nível de condição social bastante relevante. Para vocês terem uma ideia, o município foi tão avançado que ficou em primeiro lugar no ranking Connect Smart City, de 219, que é uma ação, um ranking de cidades com alguns índices e critérios e parâmetros de qualidade, desenvolvidos pela Urban System, que honrosamente faz parte da nossa rede como uma das maiores pesquisadoras do urbano no país. Além de terem vencido a Connect Smart City, Campinas também recebeu o prêmio Sasakawa das Nações Unidas para a Redução de Desastres, que reconhece cidades resilientes. Quer dizer, nós temos aqui no Brasil 2 exemplos que poderão ser simbólicos, né, de que a capacidade do governo local, em sinergia com a sua comunidade, podem alcançar resultados de grande envergadura. Eu vou mencionar só a questão da cidade de Campinas, que nos surpreendeu, porque
por questões de desastres naturais, como enchentes, incêndios, problemas de mobilidade, problemas de segurança pública, etc., o governo local chamou o Corpo de Bombeiros como parceiro do desenho da cidade resiliente. E alcançaram tal nível de competição e competitividade que hoje se torna um exemplo internacional de resiliência, de cidades resilientes. E agora eu vou mostrar para vocês algumas ações que pessoas, redes como a nossa, onde fazem parte profissionais do urbanismo, profissionais de desenvolvimento, profissionais acadêmicos. Eu vou mostrar 2 exemplos de como o urbano pode se desenvolver em função de alguns critérios e algumas opções, né, profissionais e, digamos, governamentais ou mesmo acadêmicas, em prol de uma sociedade sustentável. Eu vou trazer para vocês um exemplo onde o conceito de rede sinérgica se faz presente. Aqui é um exemplo de uma região, aqui no estado de São Paulo, isso é a complexidade de 10 milhões de metros quadrados. Na verdade, quase uma cidade nova, que vai conectar 5 cidades do seu entorno, 3 das quais lindeiras, e que já está, digamos, com sua atividade anterior deprimida em função do desenvolvimento das cidades do seu entorno. Vai se aproximando cada vez mais e precisa de um plano de expansão que considerasse algumas premissas. Encontramos nesses 10 milhões de metros uma situação sui generis. Seriam 11 fazendas. E essas fazendas seculares tiveram muito cuidado em relação à paisagem, muito cuidado em relação às águas, muito cuidado em relação aos seus equipamentos, mostrando que no passado essas fazendas eram verdadeiras cidadelas de várias atividades, inclusive educacionais. Encontramos dentro da maioria das fazendas equipamentos sociais urbanos que serviam aos seus funcionários e trabalhadores, e eu vou me permitir fazer uma menção aqui à esquerda, um jardim do Burle Marx, dentro de uma dessas fazendas. Burle Marx, vocês sabem, o maior paisagista brasileiro, cantado em verso e prosa. E as 3 imagens inferiores, eu quero dizer que nossa análise da situação dessas localidades, dentro dessa região, dentro de uma perspectiva de planejamento regional, optou por um conceito geral de território em rede. Uma rede verde, uma rede azul, e sobrepostas criar uma conectividade que nos endereçam aquele primeiro plano, que eu gostaria de voltar a ele, que seria o plano das conectividades. Então, esse desenho, eu considero quase um quadro, ele é a superposição. Vocês estão vendo aí em azul todas as áreas de proteção permanente. Em verde claro, vocês estão vendo todas as áreas de preservação, das áreas verdes, árvores nativas, áreas de proteção permanente ao longo de rios e córregos, portanto, mostrando que a viabilidade de um desenvolvimento urbano, a viabilidade de uma estruturação espacial que respeita a natureza, que parte de premissas saudáveis, que pretende ser um exemplo de conexão com as coisas que nós acreditamos essenciais para o desenvolvimento sustentável hoje e futuro. Voltando às nossas premissas, podemos seguir para o próximo slide, nós vamos ver aqui um desenho onde
essa situação de conexão entre essas três redes, vocês veem que tem uma rede verde, uma rede azul superposta, uma protegendo a outra, e em amarelo nós vamos ver o desenvolvimento de estruturador da distribuição residencial, comercial e de serviços que poderão vir a acontecer nesse espaço. Do lado direito, algumas recomendações para que essa cidade nova, esse bairro planejado, interdimensão de uma cidade, muitas das cidades brasileiras, ele venha a ter um sistema viário que considere essas mesmas premissas, que não atinja com emissores de gases as áreas de vegetação e as áreas permanentes de proteção. É o caso do último slide à direita, que os senhores estão vendo, onde há uma descida para uma área de proteção permanente e uma proteção do munícipe e do sistema de mobilidade em relação às áreas de proteção. É um exemplo de que podemos fazer melhor e podemos conduzir as nossas comunidades existentes para um caminho similar. Vamos mostrar mais um exemplo. A mim me coube mostrar atividades práticas, né? Começamos com Campinas, uma ação governamental, agora nós estamos falando da ação das redes profissionais, das redes acadêmicas, das redes que disseminam conhecimento e que educam as comunidades para a transformação. Muito bem colocado pelos meus colegas anteriores, e aqui é um novo desafio, já não é uma urbanização intensiva, mas ela tem uma característica muito interessante, porque na qualidade das mesmas premissas de desenvolvimento sustentável, conseguimos fazer com que uma nova área de expansão do urbano, do entorno, viesse ao encontro de águas que hoje são reservação natural e que são recursos hídricos de uma região que já está adquirindo uma dimensão metropolitana. Nós conseguimos, através de algumas ações pontuais, preservar esses recursos hídricos, trazendo novas tecnologias e garantindo que as massas verdes existentes, que as árvores isoladas, que os caminhos de acesso e de circulação correspondessem a esse mesmo ideário. Então, nas fotos inferiores, nós pudemos desenhar e propor uma via, quer dizer, um tratamento de vias drenantes que alimentam áreas verdes e consideram uma multiplicidade de usos, não sendo apenas para material rolante, mas sim para ciclovias, para biciclos, e tem outras características, não é? Então, nós estávamos falando a questão da permeabilidade dos solos, né? Que pode ser representado de diversas maneiras, preservando as áreas verdes, criando um sistema viário, um sistema de acessos que possa conter, dentro da sua estrutura física, já um sistema de drenagem adequado, percolando a água de novo para o subsolo, alimentando o lençol freático, as ruas não serem mais simplesmente para os automóveis, as ruas serem compartilhadas com pessoas, com bicicletas, com crianças, com jovens. Então, termos aí uma série de premissas que podem tornar um espaço sustentável no sentido ecologicamente aceitável para a vivência humana. E no terceiro slide, eu mostro uma situação bastante interessante, onde nós sabemos que as reservas de água do nosso planeta estão cada vez mais ameaçadas. Então, no caso, sendo uma reservação de água para consumo humano, nós tomamos o cuidado de projetar um sistema de membranas ativadas que seria responsável pelo saneamento básico. O que é muito comum nas expansões urbanas
é que o saneamento básico não é olhado como algo que não deva ir para os cursos d'água. Nós temos muito baixo recobrimento, no Brasil, temos muito baixo recobrimento de saneamento básico nas nossas cidades, e mesmo no mundo rural. Então, nesse caso, nós apostamos nesse sistema inovador, tem origem alemã, que devolve água para a represa e devolve 93,7% de pureza dessa água servida, sendo que aquela que é decantada e armazenada conjuntamente é uma água que serve para reuso para lavar pisos, para alimentar jardins e mesmo as áreas verdes de conservação. Então, o que nós quisemos trazer para o nosso debate, dessa grande oportunidade do circuito urbano, é que o fazer não é necessariamente predatório. Há muito que se fazer nas cidades que, até o presente, não foram objeto de cuidados relevantes que resultaram, inclusive, em problemas que nós enfrentamos, e todos vão enfrentar ainda por um bom tempo, caso nós não tenhamos ações efetivas sobre o território e dele fazermos parte, não só como pessoas que vão promover novas iniciativas, mas aquelas que também vão ser usuários destas. Os 10 passos para reconstruir as nossas cidades ou para construir cidades resilientes se compõe um guia dos gestores locais, que está publicizado e está aqui. Eu pus o nosso site, que vocês vão poder... Então, isso é muito mais do que uma metodologia, é uma crença que deve ficar no poder transformador da nossa capacidade de transformação. Porém, nós começamos a nossa preleção falando resistência versus vulnerabilidade. Agora nós vamos conversar um pouco de resiliência e vulnerabilidade. Isto é, qual o sinônimo de vulnerabilidade? Qual o sinônimo de vulnerabilidade? Ao nível do sujeito, ao nível do indivíduo, é uma pessoa frágil, indefesa, exposta, desprotegida, suscetível. Mas nós temos que, no conjunto da sociedade, nós temos a chamada vulnerabilidade social, que é um conceito que caracteriza a condição dos grupos de indivíduos. Esses grupos que estão à margem da sociedade, num processo de exclusão, principalmente por fatores socioeconômicos. Então, há uma estratificação social, e ela pode ser sentida em todo o mundo, na expansão de nossas cidades, na formação de nossas periferias e no conjunto das desigualdades que atingem determinados grupos de pessoas de uma sociedade, separando esses grupos dos demais. No Brasil, nós podemos mencionar nossas favelas, né? Nossos bairros periféricos, onde falta saneamento, onde a mobilidade é relativa, onde as pessoas não têm acesso à educação e à saúde. Então, resiliência anda junto com a capacidade de superarmos as questões de vulnerabilidade de determinados grupos sociais. Como fazer isso? E aqui a Beatriz falou muito bem sobre o projeto que ela participa ativamente no Vale do Ribeira, onde a ênfase está em treinamento, em educação e em sensibilização pública. Programas de educação e treinamento, eles reduzem riscos, sejam de desastres, sejam de vulnerabilidades de grupos menores, e que devem estar em vigor nas escolas e comunidades. De que forma? Em programas formais de educação, que façam parte de todos os currículos escolares, todas as instituições públicas e privadas, que nós possamos trazer
para a comunidade, seja para crianças, jovens e adultos, e são as crianças e os jovens que têm o poder de levar a informação, este novo conhecimento, as preocupações comunitárias para dentro dos seus lares e para os seus familiares. Então, é acreditando nesse processo de educação comunitária que nós deixamos aqui algumas referências onde temos observado que o desenvolvimento sustentável ele tem várias pontas. Ele é bastante sinérgico no sentido de que nós somos profissionais, acadêmicos, pesquisadores, trabalhamos em rede, temos nossas organizações que lutam por um mundo melhor, um mundo onde tenha um equilíbrio ecológico sustentável e que possamos intervir de forma com princípios e valores que sejam distributivos, que a gente possa incluir mais e mais pessoas nos benefícios das cidades, nos benefícios que agregar pessoas na urbanização traz valor. Valor para o conhecimento, valor para a transmissão e a transformação de sociedades vulneráveis em cidades resilientes. Eu quero agradecer essa oportunidade e vamos ficar aqui para o debate, que acho que vai ser bastante proveitoso para todos nós. Muito bom, Cibele, muito inspirador te ouvir. Muito obrigada pela apresentação. Vou passar a palavra para a nossa última panelista e depois a gente retorna com as perguntas. Queria convidar agora a Paula Manuela dos Santos. A Paula é engenheira civil e mestre em engenharia de transporte pela URGS, é gerente de mobilidade ativa no WRI Brasil, dedica seu trabalho à promoção de ambientes urbanos mais ativos, seguros e inclusivos, a partir do projeto e implantação de ruas completas. Ela é autora dos manuais 8 Princípios da Calçada, Acessos Seguros e Manual de Programas e Projetos para incentivar o uso de bicicletas em comunidades. A Paula vai falar sobre coalizões para desenvolvimento urbano de baixo carbono, sistemas de gestão e planejamento de abrangência global por experiências locais. Muito obrigada, Paula, e a palavra é com você. Muito obrigada, Raquel. Nossa, é uma grande honra estar participando desse painel, desse evento, com pessoas tão alinhadas, né, com o trabalho e com a questão da resiliência. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. A Raquel já falou um pouquinho do WRI no começo, né, na apresentação dela, mas para relembrar, o WRI é uma instituição de pesquisa que trabalha para transformar grandes ideias em ação. A gente trabalha em diversos países do mundo também. Aqui no Brasil, nós estamos focados em 3 programas, que é Florestas, Clima e Cidades. Cidade é o programa onde eu trabalho. E dentro do programa de cidades, a gente trabalha com diversos projetos, apoiando as 3 esferas do governo, sempre buscando um desenvolvimento mais sustentável, uma mobilidade mais sustentável, de baixo carbono. Então, a iniciativa que eu trouxe aqui para o nosso debate hoje é um projeto que busca catalisar parcerias para impulsionar uma transformação mais sistêmica em direção ao desenvolvimento sustentável. A gente sabe que as áreas urbanas são responsáveis por emitir aí entre 70% a 80% de CO2 no mundo, o que torna importantíssimo o compromisso de lideranças urbanas, né, para alcançar essa meta ambiciosa que a gente tem de ser um planeta carbono neutro até 2050, né? Só que essa descarbonização, ela tem que ir muito além de soluções técnicas, né, do conhecimento técnico que as pessoas têm. Porque como é que a gente vai falar em atingir uma meta de descarbonização e adotar soluções urbanas com menor impacto ambiental em cidades com tamanha desigualdade, com uma demanda acumulada por serviços básicos, como é o caso das nossas brasileiras e é o caso também de várias cidades na América Latina. Então, as transformações urbanas de baixo carbono precisam ser orientadas pelas necessidades, pelos pontos de vista de vários grupos de pessoas, né? Dando prioridades, como já foi colocado por vários colegas que falaram antes de mim,
as áreas mais vulneráveis, onde as consequências dessas mudanças climáticas e as consequências da pandemia, como essa que a gente está passando agora, são sentidas com maior intensidade. E as pessoas, elas têm mais dificuldade de se adaptar nesses lugares. Nessa pandemia, o que a gente viu é que o conceito de resiliência, né, que é o tema do nosso debate, que anteriormente nas cidades podia estar um pouco mais associado com uma sobrevivência em condições extremas, deslizamentos, enchente, ele passou a fazer mais sentido também a vida de cada indivíduo, né? Que teve que encontrar caminhos, alternativas para se adaptar, para se locomover nas cidades. E para algumas pessoas foi mais fácil ser resilientes do que para as outras pessoas, né? Por isso que uma transformação urbana local que produza soluções para os problemas vividos pelas pessoas no dia a dia e que seja desenvolvido pela comunidade interessada e, ao mesmo tempo, que busque reduzir emissões de carbono, são necessárias para realizar essas transformações que são sustentáveis, ou seja, que melhoram a qualidade de vida das pessoas a longo prazo. E essa é a inspiração desse projeto que eu trouxe para a gente debater, que se chama Alianças para Transformações Urbanas, que é uma iniciativa não só do WRI, mas em conjunto também com o Instituto Internacional para Meio Ambiente e Desenvolvimento, que tem base na Inglaterra, a Universidade das Nações Unidas e o Instituto Alemão de Desenvolvimento. É um projeto financiado pela Iniciativa Internacional de Clima do governo alemão, e ele tem duração aí de 6 anos, o que nos dá uma oportunidade de trabalhar com um pouquinho mais de calma nesse projeto. Em resumo, o objetivo desse projeto é promover transformações urbanas que reduzam as emissões de carbono e promovam a inclusão social através da formação de novos modelos de governança e coalizões urbanas. Então, apesar de os resultados esperados estarem muito voltados aos temas de justiça social, mudanças climáticas, e as ferramentas usadas serem a transformação urbana, esse é um projeto de governança, de mudança de mindset, de reestruturação de fluxos. A ideia é mudar o caminho das dinâmicas urbanas. Com os processos vigentes, isso também já foi citado hoje, as cidades estão se encaminhando para o futuro que não é desejável, que tende a perpetuar esse nosso status em termos de equidade, de emissão de carbono, que a gente sabe que não é o ideal. O Brasil hoje está entre os 10 países mais desiguais do mundo e também entre os 10 países que mais emitem CO2 na atmosfera. Existe conhecimento técnico nas cidades brasileiras, né? A gente sabe disso. O problema é que ele não é bem acessado. Isso porque os projetos urbanos são segmentados em departamentos, os recursos são mal geridos por sobreposição de projeto ou por falta de alinhamento entre eles, falta um diálogo com a população e, por isso, também falta um conhecimento real das necessidades vividas pelas pessoas, né? As pessoas, às vezes, são números, são a taxa de desemprego, são taxa de mortalidade no trânsito, né? E esses dados não são suficientes para desenvolver ações realmente humanas. E por causa também dessa falta de diálogo, a população também não desenvolve um senso de comunidade, né, ativa, engajada na construção das cidades. Então, isso tudo compõe um ambiente que não é propício para o desenvolvimento de projetos transformadores, né? Existe, claro, iniciativas nas cidades, como já foi citado também nesse painel, que rompem esse padrão e que resultam numa redução de carbono, numa redução de desigualdades, que busca, né, consertar essas questões, mas de forma isolada, né? Tenho certeza que, além das nossas organizações aqui no painel, muitas organizações que nos assistem também têm esse tipo de projeto. Mas o que a gente busca com essa iniciativa é tentar uma mudança nos processos da cidade que sejam capazes de direcionar para um desenvolvimento de cidades inteiramente justas e de baixo carbono. Para isso, as organizações interessadas e as pessoas impactadas nesses projetos vão trabalhar juntas para desenvolver estratégias para enfrentar os desafios locais, mas que sejam de baixo carbono e permitam um desenvolvimento equitativo, que é uma coisa que a Cibele também acabou de mencionar, né? E nessa nova forma de governança,
ela cria um ambiente propício para grandes transformações, porque tem aprendizagem social, tem mudança de paradigma, tem cocriação, tem essa criação de coalizões. Então, enquanto esse caminho do meio, né, ele leva a mudanças que a gente fala, mudanças incrementais, o caminho superior que a gente está propondo, ele leva essas mudanças transformativas, né, que é uma mudança estrutural que perdura ao longo do tempo. Essa é a ideia. Então, a forma com que a gente vai pilotar esse modelo é com laboratórios urbanos, onde a gente vai criar coalizões de atores que fazem parte do governo local, cidadãos, pesquisadores, ONGs, empresas, e essas pessoas vão co-criar soluções para os problemas locais. Então, cada laboratório vai ter um projeto transformador composto por diversas intervenções estratégicas que vão servir para testar soluções e também para promover o engajamento dessas pessoas e também para demonstrar que essas soluções são possíveis de realizar em curto prazo, né? Afinal de contas, a gente só tem 6 anos. A iniciativa vai pilotar 5 laboratórios no mundo, né? São 2 no México, 1 na Argentina e 2 aqui no Brasil, e todos têm contextos bem diferentes um do outro, esse que é o bacana. Os pilotos aqui no Brasil, por exemplo, um fica em Teresina e outro fica em Recife. O piloto de Teresina, a gente vai trabalhar em um bairro Minha Casa Minha Vida, que é completamente distante e isolado da cidade, e demanda por equipamentos urbanos, demanda por oportunidades de emprego para a população. É um cenário que se repete em vários, tanto conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida no Brasil, como em outros tipos de programas habitacionais nas cidades da América Latina. No Recife, o laboratório vai ser no centro histórico, que, diferente do caso de Teresina, tem bastante oferta de infraestrutura, mas o centro histórico ele sofre um processo de esvaziamento, né? Então, a demanda é de uma reativação dos espaços urbanos, dos edifícios, e trazer também a questão da moradia de volta para o centro, né? Esse cenário também é um cenário que se repete em muitas cidades brasileiras. Então, falando um pouquinho mais do Laboratório Urbano de Teresina, a ideia do projeto transformador é desenvolver um plano de desenvolvimento local para esse bairro. Dentro desse projeto transformador, como eu disse, vão ter várias intervenções estratégicas que vão servir para unir a comunidade e propiciar essa cocriação. E aqui estão alguns exemplos. É claro que não são essas intervenções estratégicas que vão acontecer, porque elas vão ser cocriadas por essa coalizão. Mas aqui estão alguns exemplos do que pode aparecer. Por exemplo, soluções baseadas na natureza que vão promover a melhoria das condições urbanas no bairro e também gerar oportunidades econômicas de baixo carbono. Jardins de chuva, hortas urbanas, né, coisas que as pessoas podem se capacitar para fazer e também melhorar o bairro. Outro exemplo são soluções de carbono zero que promovam melhorias habitacionais, isolamento térmico nas casas, né, que é uma necessidade nas casas em Teresina, porque faz muito calor, também uma capacidade que as pessoas podem adquirir para promover oportunidades econômicas e melhorar também a qualidade de vida delas no bairro. Esse é o perímetro do bairro que a gente vai trabalhar em Teresina, se chama Edgar Gaioso, o conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, e aqui no mapinha, no cantinho da direita, dá para ver o quão isolado ele é do centro de Teresina, que fica mais ou menos ali onde tem o nome da cidade. O Laboratório Urbano do Recife, como eu falei, é um pouco diferente. O projeto transformador, a gente precisa ser bastante estratégico para articular as diversas iniciativas que já existem no bairro, porque é um bairro bastante visado, existem iniciativas, por exemplo, como o Porto Digital, que está lá há muitos anos, já tem várias iniciativas, assim como esse, tem vários outros projetos que já atuam no território. Então, o nosso desafio vai ser articular essas diversas iniciativas, tentando encontrar um vínculo com planejamento de longo prazo, de baixo carbono e que seja acessível para toda a população. Algum exemplo, né, de intervenção estratégica que pode incluir nesse projeto transformador por exemplo, essa coalizão propor que esse território se torne um distrito de carbono zero. Por exemplo, trazendo regulações que permitam o acesso de transporte só de carbono zero,
que seja acessível à população. Este é o perímetro aproximado do nosso laboratório urbano no Recife. E para finalizar a minha apresentação, eu queria trazer aqui as principais etapas desse projeto, que também é digamos, um passo a passo do que a gente vai fazer até o final do processo em 2026. Neste momento, a gente está justamente criando essas coalizões, a gente está mapeando os atores, engajando os parceiros que estão interessados em atuar nesses territórios. Num segundo momento, então, a gente vai lançar o laboratório urbano em cada cidade e definir, junto com essa coalizão, a visão para esse bairro e um plano de trabalho, um plano de ação para trabalhar nesses territórios. Em seguida, a gente vai começar a co-criar esses projetos transformadores. A gente também vai proporcionar capacitações, trocas entre esses dois laboratórios urbanos, mas também com os laboratórios urbanos do México e da Argentina. Num quarto passo, nós vamos implementar algumas soluções que também vai ser uma oportunidade de troca, de conhecimento, de articulação para as pessoas da coalizão se conhecerem melhor e entenderem como fazer para trabalharem juntas. E o último passo, mas eu julgo que é um dos mais importantes, é registrar o aprendizado, comunicar e multiplicar, que é uma coisa que também já apareceu nas palestras anteriores, dessa importância da gente dar escala para essas iniciativas, para que sejam replicadas por outros locais, para que sejam medidas que possam ajudar na melhoria do conhecimento, né, que a partir dessa experiência sejam feitas experiências mais elaboradas, mais desenvolvidas, e também para a gente, o foco do nosso trabalho não é melhorar um bairro do Recife, melhorar um bairro de Teresina, mas sim, como eu falei, propor sistemas de gestão, sistemas de governança que nos guiem para um futuro mais equitativo e de baixo carbono. Para finalizar, eu também faço da minha apresentação um chamado, né, para as organizações, para os indivíduos dessas cidades que queiram fazer parte dessa aliança para a transformação urbana, entre em contato conosco e vai ser uma grande alegria poder fazer essa transformação com vocês. Agradeço muito a oportunidade e fico aí à disposição para o nosso debate. Excelente, Paula, muito obrigada pela sua contribuição. Agradeço demais a oportunidade de falar com cada uma de vocês. Acho que agora que todas já falaram, eu gostaria de começar um momento de debate entre vocês. Eu vou começar, todas estão vindo, isso. Já posso ver o rostinho de todos vocês, então podemos começar com as perguntas. Vou começar o debate perguntando para a Ana Beatriz. Gostaria de saber qual a relação você observa entre as ações apresentadas pelas painelistas, por todas vocês. Obrigada, Raquel. Obrigada pela pergunta. Muito interessante todas essas apresentações que nós tivemos, inspiradoras. Eu vejo, na verdade, que uma atividade ela é complementar à outra. Eu vejo algumas semelhanças, né? Que é a questão da cocriação, da necessidade da gente pensar os nossos problemas e da gente pensar como que a gente vai melhorar os nossos problemas, de trazer perto uma realidade local para uma mudança global, né, sistêmica. Eu vejo duas áreas, uma área mais de planejamento, em relação ao planejamento, mas que não está separada da questão da educação, e vejo a questão da educação voltada na ação climática nossa da 2811 para as crianças e também na questão da formação do profissional. É importante para a gente mudar a política pública, né, que a gente mude a nossa cultura. E por isso que as atividades educativas elas são tão importantes. Porque se a gente investe no indivíduo pequeno, na criança, no adolescente, e ele entende que existe um outro mundo que ele quer, ele começa a pressionar o gestor público a mudar também a sua prática de planejamento.
para a gente conseguir ter planejamento que sejam sustentáveis, que visem um outro impacto ambiental, uma descarbonização de fato, né? Que é uma agenda global e que é um futuro inevitável, né? Então, isso é uma coisa que está acontecendo. Os gestores que demorarem para entrar nessa questão, eles vão ficar para trás, mas é muito importante a gente ter uma mudança de cultura, de participação política, de anseio de pedir essa mudança que ocorra em âmbito, né, de políticas públicas. E aí eu vejo que é muito importante nesse futuro por vir de mudança que a gente tenha capacitados profissionais e pessoas que consigam lidar, planejar cidades mais sustentáveis, lidar com as novas tecnologias e acreditar de que a mudança é sim possível e que a gente tem outras formas de poder criar um futuro, co-criar um futuro, porque o planejamento de cima para baixo, ao mesmo tempo que uma legislação é muito importante, mas você fazer isso de uma maneira separada da comunidade não dá certo, então a gente já visualizou isso, nós já sabemos disso, quem é arquiteto, urbanista, planejador, e que é importante que as pessoas façam parte para poder realmente ter um impacto de fato, né? Então, eu vejo essa ligação muito importante, que é o engajamento, a cocriação das pessoas, em âmbito de planejamento também, em âmbito de cultura, e a cultura, ela traz tanto a demanda, o desejo de um futuro, o desígnio do homem no seu território, e assim como a necessidade também de lidar com as vulnerabilidades, com a inclusão do profissional e a necessidade futura desse profissional. Esse profissional vai ser o profissional do futuro, né? Enfim, aí eu vejo essas questões que ligam as iniciativas que nós podemos ver aqui. É isso. Perdão, Raquel, eu posso só complementar a fala da Bia? Com certeza. Da Bia não, da Ana Beatriz. Eu também vejo entre as 4 iniciativas a questão de atuar em redes, que todas elas atuam com parcerias, com parceiros, e acho que isso é algo muito importante também na formação do indivíduo, da criança, do adolescente e do profissional, futuramente do jovem que está na universidade e aquele que sai da universidade. Então, eu acredito muito em conexões, o ICL acredita muito nessas conexões para fortalecer a ação climática, para crescer a resiliência nas cidades. Então, acho que isso é um outro fator que conecta as nossas iniciativas como um todo. Acho que era só esse ponto que eu queria complementar. Eu queria fazer mais uma complementação, vocês me perdoem, que às vezes eu sou um pouco prolixa. E eu acho que a a questão da pandemia, a Covid-19, ela fortaleceu esse poder de rede, sem ser uma rede necessariamente física, e também os novos meios de comunicação, e como que a gente pode também atuar em redes, mesmo que tão distantes, né, geograficamente. Então, eu acho e uma questão que a Paula colocou muito interessante, que é as cidades humanas, né? E também trouxe essa necessidade de humanização dos nossos territórios, humanização das nossas relações, também humanas em comunidade, né? É só esse adendo. Perfeito, nem precisam pedir desculpa, eu acho que é uma conversa livre, então quem quiser comentar alguma coisa, vocês estão livres. Paula, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu estou refletindo aqui sobre diversas coisas, assim, uma coisa que a Manuela trouxe, e a Ana Beatriz também, essa necessidade da gente trabalhar em rede, talvez ela devesse ser um skill aprendido em algum lugar da nossa educação, né? Eu não vejo isso sendo lecionado nas escolas, nem nas universidades, mas trabalhar em rede, fazer conexões, né? Eu acho que não tem algum curso específico pode trabalhar com isso, mas eu acho que planejadores urbanos, né, arquitetos, engenheiros, geógrafos, eu acho que precisariam ter essa cadeira na faculdade, né? Como a gente consegue trabalhar melhor em rede, porque no final das contas esses profissionais que vão estar atrás da mesa lá planejando as cidades e tem que falar com um colega, né? Tem que fazer um planejamento mais articulado entre os setores.
e acaba não acontecendo porque as pessoas não desenvolveram isso, né? Então, eu acho que é uma boa reflexão, assim, né? Onde é que a gente pode aprender a trabalhar em rede? Com certeza. A institucionalização, né, desse tipo de trabalho. É. Então, na escola ou mesmo dentro dos setores, dos departamentos públicos, como que a gente institucionaliza isso? Eu acho que um pouco a educação à distância com o Covid, ele trouxe um passo em relação ao espaço público não ter que ser necessariamente um espaço geográfico, né? O espaço público pode ser esse espaço onde a gente está agora. Ele é um espaço digital e acaba conectando de uma certa maneira diferente, né? Mas conecta também. Ótimo, eu vou passar então para uma segunda pergunta. Dessa vez eu gostaria de saber da Manuela, quais novas oportunidades de trabalho você vislumbra sobre o tema? Então, acho que quando a gente fala de juventude e empregabilidade, empregos sustentáveis, especificamente, a gente pensa talvez num analista ISG, que está muito em alta, todo esse papo do ESG agora, mas existem várias profissões que às vezes a gente não dá o devida atenção. Nesse contexto, eu estava assistindo a uma fala da Clara de Assis, que é uma colega nossa do time do ICL, que falou na Conferência Brasileira sobre Mudanças Climáticas, e ela trouxe a vivência dela de ser uma mulher negra que vem da periferia e que trabalha muito com essa parte de agricultura urbana, e que ela, numa roda de conversa na comunidade em que ela vive, eles trocando ideias e eles falando, nossa, a gente gosta tanto disso, por que a gente não pode trabalhar com isso, tirar o nosso sustento disso? E por que não, sabe? A agricultura urbana é fundamental para a gente criar essa resiliência, que é o tema que a gente está falando hoje nas cidades, porque tem a questão do cultivo com alimento, que é um alimento sem agrotóxicos, que é produzido localmente. Então, por que eles não podem trabalhar com isso, sabe? É uma questão que ela traz, e eu faço essa referência a ela, e essas profissões são as mais variadas possíveis dentro desse universo, então eu vislumbro desde profissões mais corporativas, como talvez nessa parte de ESG, que está em alta, como também profissões mais voltadas para a agricultura, para o tratamento de resíduos, que é uma grande questão nas cidades, com reciclagem. Então, acho que essas seria a minha contribuição para essa pergunta. Eu deixei aberto para alguma das minhas colegas que quiserem complementar a minha fala também, trazerem suas visões. Eu tenho uma observação interessante sobre o que está falando a Manuela e que falou as colegas anteriores sobre a questão da educação, né? Eu acho que nós devemos pensar no mundo pós-pandemia, que nos revelou alguma nova condição humana de tratativa coletiva, não é? E algumas profissões emergentes, não só na área de comunicação, mas também em áreas não pensadas, como, por exemplo, como resolver as questões de saúde, né? Telemedicina, como resolver as questões de educação à distância, em comunidades vulneráveis, onde as rendas são deprimidas, né? Como preparar, né? Como nos preparar, né? Como as cidades devem se preparar para superar essas adversidades, aí sim se tornarem resilientes a esse último fenômeno. Alguém tem uma ideia bacana sobre isso? Ei, Manuela? Aquilo que você falou, está se falando muito em ESG, sabe? Informática, TI, etc. Mas eu acho até que há mais coisas além desse universo, né? Ao nível do coletivo. Sim, como com vão educar certeza. nossas crianças e nossos jovens à distância, né? Ou o quanto eles vão poder estar próximos. Qual o papel da família, do educador, do professor? Será que nós vamos ter escolas aristotélicas embaixo de árvores? Eu acredito que
a educação e a capacitação, ele tem uma tendência de se expandir cada vez mais, e é o que a gente busca no ICL, falando especificamente da nossa organização, de expandir e chegar a cada vez mais pessoas e ter essa rede cada vez mais diversa. Tanto é que, recentemente, nós tivemos um projeto nosso, que foi o Capacita Clima, que foi um dos finalistas da rede de líderes da Fundação Lehman, do desafio da rede de líderes da Fundação Lehman, que era justamente um projeto visando capacitar pessoas jovens mesmo, que não vêm de um background mais privilegiado, que são realmente em situação vulnerável e que podem, e que têm grande potencial, só que só precisam dos recursos e da capacitação para ocupar esses cargos. Então, como eu disse, desde o analista ESG até trabalhando na parte de energias renováveis, com a instalação de painéis solares, passando pelo advocacy e também como agricultores urbanos. Então, tudo isso é fundamental para a gente ter cada vez mais gente e não deixar ninguém para trás na questão de empregos e na capacitação. Posso fazer uma observação? Eu, quando quero saber o que é que vai acontecer no Brasil em relação ao clima, eu dou uma olhada no PPA, né? Plano Plurianual. E aí, no plano plurianual, eu sei onde é que o Brasil vai investir e quais são as políticas, né, que a gente vai ter financiamento, etc. e tal. Então, assim, o Brasil, quando ele firma um acordo com a agenda das mudanças climáticas, ele também firma metas. Então, saber essas metas, por exemplo, é um caminho para ter uma ideia de qual será o futuro investimento e também de crescimento na área profissional em relação às mudanças climáticas. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, o Plano ABC de Agricultura de Baixo Carbono. Ela teve diversos investimentos em relação a esse tema, né? Então, abriram-se cursos em universidades que foram financiados por essa meta mesmo, que já tinha sido colocada nos nossos compromissos nacionais em relação ao clima. Então, assim, para quem quiser ter uma ideia, né, de qual que serão as áreas de expansão, eu sugiro tentar buscar esses protocolos e esses relatórios também, né? Que eles acabam direcionando e colocando qual que é a nossa meta e como que a gente conseguiu chegar a esse ponto. Então, mesmo investimento em energia de baixo carbono, tudo isso foi colocado nas nossas metas, não apenas no Acordo de Paris ou na renovação deles, mas nos relatórios que nós somos obrigados a entregar, né? Que a gente tem esse compromisso em entregar o relatório em relação aos nossos planos temáticos. Então, é só uma observação. Eu queria fazer um caminho paralelo esse da Ana Beatriz, excelentes pontos, eu acho que é um grande indicador, né, dos caminhos que vão ser seguidos, mas eu acho que um profissional que eu considero um pouco guarda-chuva, né, que precisa ser melhor valorizado ou aparecer, né, no nosso mercado, eu acho que é um gestor com foco não no lucro, mas sim em impactos sociais, né? Eu acho que Ana Beatriz, se eu não me engano, trouxe na apresentação dela, né, esse trabalho da Vetor, que busca capacitar o setor, o governo, né, os gestores técnicos a serem mais especializados nessas questões, mas eu acho que, inclusive, grandes empresas, grandes incorporadoras, todos os setores, né, deveriam ter um gestor que tem um foco no impacto social, porque eu acho que cada um tem uma função, né, no nosso sistema para a gente conseguir gerar aquelas transformações sistêmicas, né, que a gente estava falando. Então, a minha sugestão seria que surgissem mais gestores, né, com foco no impacto social e que fizesse parte de toda a cadeia produtiva econômica, né, do Brasil. Perfeito. Eu vou, então, até aproveitar a sua fala, Paula, para te fazer mais uma pergunta.
Eu gostaria de saber quais benefícios e dificuldades você enxerga nos processos de gestão em rede. Eu acho que a gente já comentou, né, um pouquinho antes da importância desses trabalhos em rede, mas eu gostaria de trazer um outro ponto além das redes, né? Eu acho que todos nós aqui trabalhamos de de uma certa magnitude em algumas redes, mas agora, como a gente está se propondo a trabalhar com coalizões, eu queria propor assim também uma discussão, né? Qual é a diferença, né, entre trabalhar em rede e em coalizões? Na minha visão, eu acho que redes me parece assim organizações que trabalham numa agenda semelhante, cada um seguindo o seu caminho, né? E a gente vai chegar num impacto relativamente em comum. Acho que as coalizões eles têm uma força mais de engajamento, mais de união, sabe? De trabalhar mão na massa, todo mundo junto, para gerar um conhecimento novo, né? Evoluído. Então, eu queria saber a opinião de vocês também, quais as diferenças que vocês veem nesses dois segmentos, assim. A Paula colocou uma coisa interessante, que é uma rede ou uma coalizão, qual é a diferença entre elas ou qual a similaridade, né? Eu vejo que a rede ou que a coalizão é uma rede, porque ela atrai, não digo os mesmos, mas objetivos comuns. Eu diria até que as coalizões, elas têm objetivo comum mais definidos, e as redes, elas trocam mais experiências entre si, de pessoas mais diversificadas. Várias pessoas são atraídas por redes, como temos nós, de profissionais, acadêmicos, pessoas, empresas, governos locais. A nossa rede já está em 18 países, né? E começou liderada por acadêmicos e profissionais. Qual é a ideia? Buscar cidades resilientes, realmente, contribuir para o desenvolvimento sustentável das nossas comunidades. Mas a gente percebe que nós estamos nivelando numa busca comum. Então, eu acho que a rede é uma coalizão e a coalizão é uma rede. Só que as coalizões tendem a trabalhar as organizações. E as redes, elas têm, digamos, um quê de espontaneidade, digamos. As pessoas que aderem podem ser mais diversificadas. Então, eu vejo que as duas são necessárias, as duas são prudentes, mas eu não vejo muita separação. Acho que, num certo momento, elas até se unem sob o mesmo objetivo. Por exemplo, as metas do Plano de Paris. Eu acho que aí as coalizões... Eu tenho conhecimento de muitas empresas privadas que criaram institutos de responsabilidade social e estão agindo de alguma forma nessa direção. Eu acho que eu sou uma otimista. Eu acho que nós estamos no bom caminho, nós vamos partir para a transformação. Que ótimo, Sibeli. Concordo com você. E então vou já também passar para uma próxima pergunta agora para você. Vou fazer uma observação, Raquel. Claro. Sim. Com certeza, pode. Eu acho assim que as redes, elas nos trazem a possibilidade de uma coalizão. Então, eu entendo a rede como realmente uma rede de contatos, que pode ser diversa, com pessoas que têm o mesmo objetivo. No entanto, quando se traz para a ação, para a implementação, aí a coalizão ela é feita, né? Então, assim, a gente está numa rede agora, mas ainda nós não estamos numa coalizão para ser feita uma atividade. Então, por exemplo, o nosso projeto no Vale do Ribeira, a gente tinha Silmara na nossa rede, o Núcleo de Pesquisa de Organização, Sustentabilidade e Sociedade, fazia parte da nossa rede, até que a gente fez uma coalizão e temos as mesmas responsabilidades frente a uma iniciativa que estamos implementando juntos, né? Então, acho que a coalizão traz essa ideia de ser responsável em conjunto e não só ter um objetivo comum. É bacana, isso mesmo. Coisas complementares. Né?
Se tu me permite, Raquel, agora eu vou responder a pergunta, né, que tu tinha me feito, né, das dificuldades, oportunidades. Eu acho que, dado essa discussão que a gente teve, né, de o que é uma rede, né, de coalizão, eu acho que a dificuldade maior está em trabalhar nas coalizões, né, porque daí a gente precisa realmente alinhar agendas. Eu acho que na rede, basta a gente ter uma mesma linha de pensamento, né, e fazer essas trocas que a Cibele comentou. Eu acho que a rede dá essas oportunidades de fazer essa troca de experiência, essas conversas, né. Agora, quando a gente trabalha em coalizão, que, né, eu acho que as duas têm oportunidades de transformações, mas eu acho que as coalizões têm esse desafio maior, assim, de colocar todo mundo na mesma página para, né, saber qual é o nosso plano de trabalho, nosso plano de ação, onde é que a gente quer chegar. Então, eu acho que esse é o desafio e de novo, né, voltando, aquele skill, né, de gestão de projetos, projetos sociais, né, ele é bem necessário nessas horas também, para conseguir organizar, assim, esse monte de pessoas trabalhando para o mesmo objetivo. Perdão, posso só fazer um comentário final? Claro, por favor. Eu fiquei pensando quando a Paula fez a pergunta, porque eu nunca tinha parado para pensar da diferença entre rede e coalizão, mas eu entendo a rede como algo orgânico, que talvez se forme naturalmente em torno de interesses em comum, e a coalizão como talvez um passo seguinte, algo mais estruturado e com um plano de ação mais delineado. E acho que é só um comentário breve do que eu pensei aqui enquanto vocês falavam, e é isso. Obrigada. A rede pode formar várias coalizões. Perfeito. Boa conclusão. Vou ter que fazer uma última observação no desafio que a Paula falou, né? O trabalhar em conjunto, a gente necessita do diálogo, né? E isso leva tempo. Então, o processo participativo em sistemas, em coalizão, seja institucional ou mesmo de base comunitária, ele tem esse desafio que é o tempo, dar tempo para o projeto. E que, às vezes, com as metas e com os nossos tempos de projeto, de uso de recurso, etc. e tal, eles, às vezes, acabam dando uma estressada nesse processo, né? Aí tem uma arquiteta que eu tive a oportunidade de poder fazer um workshop com ela no Pamacundo, né? Ela é uma indiana, e que ela está trazendo exatamente essa questão do tempo para a arquitetura, né? Então, deixa de ser algo industrial e traz uma humanizada. Enfim, essa é só a minha última observação. Interessante. Certo. Posso passar, então, para a última pergunta? Bom, essa vai para a Cibele. Para termos uma participação coletiva, é preciso que tenhamos alguma formação comum, alguma instrução sobre os temas. Será? Aí eu acho que há uma contraposição com a noção de diversidade. Sim, quero saber sua opinião. Eu aprendo muito mais com os diferentes do que com os iguais. A somatória de ações, a somatória de pensamentos, conhecimento e estratégias, ela parece ser muito mais interessante. Mesmo dentro de uma coalizão de organizações, vamos supor, que tem os mesmos princípios, objetivos, a mesma visão, você não pode nivelar, por exemplo, por um grupo profissional determinado. É muito interessante você ter profissões correlatas, porque isso traz a possibilidade de, além de você ser um agente de transformação, você somar conhecimento e replicar esse conhecimento fora do seu grupo, formando novas coalizões e novas redes. Então, eu vejo que nenhuma dessas condições são limitantes, mas eu vejo que quanto mais diversificado o grupo, porém com a mesma meta, o mesmo objetivo, eu diria, ou sobre a mesma visão de comportamento e de busca de resultados, eu acho que é mais efetivo, quer dizer, será mais efetivo em ações de transformação. Eu considero uma pessoa que eu conheço com grande poder transformador, e eu conheci ele
são 2 irmãos. Eu conheci ele através de uma colega arquiteta que trabalha com sustentabilidade, é premiadíssima. Não pedi autorização para dizer o nome, mas dá vontade, é brilhante. Mas nós conhecemos 2 irmãos que, através de um processo de educação de uma comunidade extremamente vulnerável, eles estão dando aulas de música, vocês não acreditam, eles fizeram uma maletinha de energia solar, uma maletinha que quando ela abre, ela produz energia solar, tem lá todos os filminhos, okay? E eles vão nas escolas do extremo sul de São Paulo, dando essas aulas para as crianças, mostrando a importância. Eles estiveram expostos a uma comunidade na Índia, alguma coisa assim, onde eles aprenderam coisas veganas, eles trazem isso para dentro de uma comunidade que você absolutamente poderia imaginar que estivesse acontecendo. Isso está transformando, sim, aquela comunidade em coisas muito interessantes, na área do esporte, da música, das artes, tirando as crianças da rua, ocupando, e é um poder transformador. Né? E Sibeli, só assim, complementando a pergunta, de que modo a educação e as transformações urbanas estão relacionadas, na sua opinião? Eu acho que as transformações só se darão via conhecimento. Enquanto você não tiver condição de, a gente chama de repique, né? Levar as pessoas conhecimento, acesso à informação, modelos de comunicação, meios de comunicação, tudo isso é um processo educacional, dificilmente você vai conseguir atingir o maior número de pessoas. Eu acho que o poder transformador não prescinde da educação. Você pode dar educação sem estar transformando. Mas o poder transformador, ele vem a partir do conhecimento. E daí que a rede de escolas, os currículos escolares, desde o pequeno aprendiz até o mais jovem universitário, ou mesmo aquele que ficou com um aprendizado ainda técnico, que ainda está experimentando as suas possibilidades, é irreversível. Eu acho que eu nasci para educar, assim, educação no sentido, eu aprendo, eu quero passar. Eu acho que todos nós, né? Senão não estaríamos hoje reunidos discutindo essa questão. E eu acho importante esse grupo. A questão, né, Sibeli, da educação efetiva, né? Então, voltando um pouco para o Paulo Freire, não sei nem se eu posso citar o nome dele, né? Mas essa educação... Esse é o nome dele, né? E que ele é respeitadora, né? Que respeita o conhecimento das outras pessoas, que respeita a linguagem das outras pessoas, que respeita a experiência de vida delas, e que não se impõe simplesmente como uma educação necessária e depositária, né? Que é assim que eles falam. Eu vou dar um exemplo pequeno da minha relação com o Vale do Ribeira, né? Estava conversando com um rapaz que ele é bananeiro, ele tem plantação de banana. E eu perguntei por que ele não fazia um pouco de banana orgânica. Você não planta um pouco de orgânica? Ele me respondeu, não, orgânica é muito cara. E eu tentei falar para ele, falei assim, olha, mas é um mercado em expansão. Se eu fosse você, eu faria nem se fosse 5 hectares aqui de banana orgânica, porque está acontecendo isso no mundo, e conversei com ele na linguagem que para fazer entender, né? Alguém que nunca ouviu falar em agenda climática, como que eu vou falar sobre isso, né? Então, é muito importante para a gente ter essa educação transformadora, a gente conseguir atingir as pessoas e também ser atingido, né? Essa troca ela é muito importante, heterogênea, em diversos... de 2 dias. Exatamente, e promover, apesar da dificuldade e do mais demorado que isso seja, essa troca, né? Eu acho assim também, eu acredito super, e acredito na cocriação, ela é
muito importante, e no conhecimento de todos, né? E respeitar o conhecimento, poder trocar com eles e aprender e ensinar, é isso que a gente faz na vida, né? Sim. E até pegando um gancho na fala da Ana Beatriz, eu acho que a educação é feita na vivência, então vivenciar a cidade, explorar o meio urbano, não só o meio urbano também, a natureza, estar em contato com o nosso meio é fundamental até para a construção da resiliência e para o próprio indivíduo, seja criança, seja adolescente, seja um jovem adulto ou um adulto, um idoso, entender o seu papel para conservar o ambiente e para proteger o nosso planeta mesmo, de uma forma mais, talvez, idealística. Eu acredito muito numa educação que não seja tanto ensinada entre quatro paredes e que seja mais vivenciada e explorada. Eu acho que essa é uma tendência que deve crescer cada vez mais e é o que eu vejo assim dentro da rede YCL mesmo, através dos hubs e do ativismo mesmo e as mudanças que os jovens promovem nas suas cidades e nas suas comunidades, tornando elas mais resilientes ao clima. Sem dúvida. E eu acho, né, Manuela, como o indivíduo é educado pelo meio que ele vive, né, tanto urbano quanto na natureza, é aí que surge a importância, né, do nosso meio urbano ser educador, né? Eu acho que a gente tem um papel também, né, como planejadores urbanos, de ter esse olhar do que impacto que as cidades, né, que recado que as cidades estão dando para as pessoas, né, que cidades que elas estão absorvendo, que influência isso está dando na vida delas, né? Eu acho que a partir do momento que ela identifica os impactos que a cidade tem na vida dela, é mais fácil de associar, né, a importância do baixo carbono, a importância da equidade, a importância da gente desenvolver planos de desenvolvimento sustentável, né? Então, essas conexões mesmo, né? A Ana Beatriz falou que nem todo mundo tem acesso à agenda global, né? Eu acho que esse é um número muito restrito de pessoas, né, que trabalha com isso, que realmente sabe, assim, dos impactos mais relevantes, mas eu acho que está tão perto da vida das pessoas, todos esses temas, elas só precisam, né, conseguir identificar. Eu acho que o nosso papel também é trazer, né, traduzir, né, como a Ana Beatriz falou, o que significa na vida delas. Eu acho que esse é o real trabalho que a gente precisa fazer, assim. Falta emprego, tem fome, as pessoas não têm acesso a oportunidades, isso tudo também tem relação, né, com uma agenda global de sustentabilidade. Queria falar uma última frase. Eu acho que assim, ó, o futuro que a gente quer, ele é possível. E se não existe, a gente luta por ele, entendeu? É isso que a gente tem que fomentar, um motim pelo desenvolvimento verde, gente. É isso só que eu fiquei com essa vontade de... Muito, muito bom. Cibele, o seu microfone está desligado, só que eu acho que também nós já estamos caminhando para o fim. Pode falar? Não, é uma frase, já que a Ana lembrou disso, né? Ana Bia lembrou disso. Eu remeteria a Milton Santos, um geógrafo humanista muito importante, né, que fazia geografia humana. Ele dizia que o que é globalizado é a Bolsa de Valores, né? O que é globalizado é a Avenida Paulista, em São Paulo, né? É a Avenida, não sei qual é o nome, lá no Rio de Janeiro, em Minas, todos os lugares. Mas as pessoas, elas são vinculadas ao seu local. Isso nos remete a uma escala de trabalho bastante importante. Olhar nossas comunidades com mais cuidado, porque elas vão ser replicadoras de transformação. Perfeito. Com certeza. Eu acho que a gente já está atingindo o nosso limite de tempo. Então, assim, eu gostaria de agradecer imensamente a fala de cada uma de vocês.
Foi um debate, assim, muito rico, muito importante, né? Muito urgente de se fazer. Quero agradecer também a todos e todas que estão aqui nos assistindo. E é isso, gente. Muito obrigada e nos vemos em uma próxima. Muito Sorte obrigada. para todos nós. Agente Obrigada, de gente. transformação. Com certeza. Muito obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Prazer enorme.